Então, a gente vai falar sobre as teorias atômicas, né? Já falamos de Dalton, Thomson, vamos falar agora nos próximos vídeos de Rutherford e Bohr. Então acompanhe aí e preste atenção na aula, ok, pessoal? E bons estudos para vocês. Até mais! Olá, pessoal, tudo bem? Então, nós vamos continuar falando sobre modelos atômicos. Então, hoje é a última parte da matéria que a gente vai falar sobre a teoria de Bohr, tudo bem? Então, vamos prestar atenção para finalizar. Mas antes de falar sobre a teoria, que é a teoria que a gente usa hoje, né, das teorias atômicas, né, é que ainda ficou em dúvida sobre a partícula do nêutron, né? Então, assim, o nêutron ele foi descoberto só bem posteriormente, em 1932, por um cara chamado James Chadwick. Então foi ele que descobriu em 1932 a subpartícula que era difícil de ser detectada em um campo elétrico, na qual é mais fácil detectar cargas positivas, que são os prótons, e cargas negativas, que são os elétrons, né? Então, como que ele descobriu isso, né? O Chadwick fez um experimento, né? Que ele pegou, eu vou pegar aqui uma partícula alfa, na época ele chamou de hélio, né? Mas é a partícula alfa, né? Que vai bombardear o berílio, né? O berílio tem massa 9, a massa sempre fica em cima, tá? Aqui, ó, a massa atômica aqui do hélio, ou o alfa, é 4 e o número atômico é 2. Aqui a massa do berílio é 9 e o seu número atômico é 4. Tá? 4. O que aconteceu? Foi bombardeado esse berílio aqui. As partículas alfas bombardeou, né, essa radiação aqui alfa bombardeou o berílio. E aí formou o carbono de massa 12 e número atômico 6 e formou uma partícula que ele não sabia qual que era, que ele chamou de N. Aí ele chegou à conclusão, né? Olhando as massas aqui, ó, se eu somar 9 mais 4, vai dar quanto? Vai dar 12. Não, desculpa, vai dar 13, né? E 4 mais 2 dá 6. Então o que ele chegou à conclusão? Ele chegou à conclusão que o número atômico do nêutron não tem, porque 4 mais 2 dá 6, só o carbono tem 6, então quanto vai ter o nêutron? 0. Certo? E como 4 mais 9 é 13 e o número atômico do carbono é 12, então para dar 13 aqui desse lado, que a massa se conserva, quando a gente vai falar depois sobre Lavoisier, né? Então a massa do nêutron é 1. Então ele só conseguiu descobrir que o nêutron era neutro pela sua massa. Então é isso que definiu, foi pela sua massa, né? Pela sua massa que se concluiu que o nêutron era nêutron, né? Porque se fosse pelas cargas não ia descobrir, porque quando se passasse o nêutron num campo elétrico não era detectado, porque ele não tem carga, nem positiva nem negativa, igual o próton e o elétron. Tudo bem, pessoal? Então por isso que foi descoberto. Então você vê que foi bem descoberto bem depois, ó, que a teoria de Bohr, ó, foi em 1913, a teoria de Rutherford que a gente falou na aula passada foi em 11. Então só em 1932 que oficializou a descoberta do nêutron, tá? E uma outra questão também interessante saber é sobre a ideia de Rutherford, né? O Rutherford, ele falou assim, né? Que em 1920, ele já tinha falado em 1911 qual era a teoria dele, do modelo planetário, onde o núcleo tinha prótons e em volta do núcleo girava os elétrons. É só isso, ele não falou nada de nêutron. Mas ele desconfiava que existia, mas ele não falou que existia no núcleo um átomo neutro. Mas ele não concluiu que o seu modelo, não concluiu isso no seu modelo atômico. O que ele tinha certeza é que concluiu em 1904 que o núcleo tinha carga elétrica positiva chamada prótons, mas não explicou como os prótons se repeliam. E eles emitiam ondas eletromagnéticas na sequência, eles perderiam energia e, consequentemente, colidiria com o núcleo. O que é interessante, né? Ele está querendo o seguinte, né? Se você tem aqui assim, né? Vamos colocar aqui embaixo, né? Se você tem um núcleo, que é positivo, tem várias cargas positivas nesse núcleo. Olha que interessante, né? Ó, aqui é o núcleo, eu estou na forma ampliada, tá? Finge que isso aqui é o núcleo do átomo. Né? A eletrosfera está bem longe, está para cá. Ó. Os elétrons estão aqui, né? O que acontece? Esses caras aqui têm cargas positivas, certo? Tem cargas positivas. E o que acontece? Ele pensou assim, como que eles não se colidem, né? Os prótons entre eles, eles não se repelem, né?
porque eles estão pertinho um do outro, como que eles ficam juntos, né? Então ele sabia que existia alguma coisa que estabilizava essa repulsão entre as cargas positivas. Essa é a primeira coisa. Só que ele não falou que era nêutron, mas depois, mais para frente, se concluiu que era nêutron. Nem Bohr falou do nêutron, entendeu? O Bohr só concluiu assim, tem nêutron também no núcleo, mas ele não concluiu, porque isso aí foi concluído só em 1932 oficialmente, que é a descoberta do nêutron, entendeu? Porque a descoberta tanto do Bohr como do Rutherford foi antes de 1932, né? Sobre as suas ideias do modelo atômico atual, que é de hoje, né? Entendeu? E outra coisa também interessante, ele também não explicou que chega uma hora que o elétron ele fica girando em órbitas elípticas, circulares, e vai chegar uma hora que ele vai perder energia, e quando ele perder energia, ele vai cair em cima do núcleo, o elétron. Olha que coisa de louco. E aí não existia matéria, né? Ia ter uma explosão que não existe mais nada, né? É a mesma coisa que os planetas que estão girando em torno do Sol, pensa assim, né? Porque esse é um modelo planetário, caísse em cima do Sol. O que ia acontecer com a nossa galáxia? Não existe mais. Então ia ser uma teoria do absurdo. Então é lógico que muitas lacunas ficaram a se resolver na teoria atômica de Rutherford. E aí o Bohr, que ele era um aluno interessante, né? Ele era aluno do Rutherford, então eles tinham interessante amizade, né? Se conheciam, né? E ele deu continuidade à ideia de Rutherford, mas ele avançou essas ideias da teoria atômica. Ele não falou que estava totalmente errada, mas tinha esses furos sobre o elétron cair em cima do núcleo, sobre repelir, né, os prótons entre eles mesmos, porque como que eles podem ficar cargas positivas uma pertinho da outra? Porque a teoria diz que os opostos se atraem e cargas iguais se repelem. Então eles iam se repelir, né? Mas não se repeliu por quê? Porque existia, né, o tal chamado nêutron, mas não tinha uma ideia ainda total sobre o que era o nêutron, o conceito total. Quem descobriu isso foi o James Chadwick, que em 1932, que depois em 1935, né, ele ganhou o prêmio Nobel da Química, né, em relação à descoberta do nêutron. Então ele foi muito bom, foi uma grande descoberta, a descoberta dessa subpartícula que até aí só falava em prótons e elétrons, desde Thomson, né? Só que o Thomson falou da disposição dos prótons e elétrons estavam mais ou menos iguais. Já o Rutherford evoluiu com o experimento na folha de ouro, ele percebeu que toda a massa do átomo se concentrava no núcleo e existia um espaço, um vazio muito grande onde se girava em órbitas circulares os elétrons. É isso que ele concluiu. Mas essas coisas aqui da teoria da repulsão das cargas, né, positivas e dos elétrons que chega uma hora que perde energia e cairia em cima do núcleo, né, quer dizer, ia ser a destruição da matéria, ou seja, não existia o átomo, não existia nada, não existia a vida. Olha só que coisa absurda, né? Essas teorias absurdas. Porque essas teorias aqui são teorias da física quântica, tá? A gente não fala em química. Química a gente vai estudar depois, que é a ciência que estuda a natureza da matéria e suas transformações. Nós, químicos, se preocupamos mais com as transformações da matéria do que propriamente dito com... Quer dizer, lógico que a gente tem que saber a parte da física, né? Mas é a física quântica isso daqui, né? Então, tem teorias absurdas, quem for estudar física quântica, né? Então, vamos falar então agora de teoria de Bohr. Então, o que Bohr falar? O que ele descobriu, Bohr? Bohr descobriu várias coisas, né? Então, vamos lá. Ele descobriu o seguinte, que o átomo, né, era a ideia de Rutherford, no núcleo tinha os seus prótons, né? Então, no núcleo de um átomo qualquer, tinha o que? Tinha prótons, que é essa região aqui central, os prótons estavam aqui, tá bom? E tinha também, ele já sacou a ideia do Rutherford, como que ele não explicou isso, né? Mas como que os prótons não se repelem, né? Então ele diz que existia sim uma carga, que no caso não tinha carga, era carga zero, mas possuía massa chamada nêutron. Nêutron, mas não era oficialmente ainda descoberto, não era consenso ainda dos físicos quânticos, né? Essa ideia, tá? Mas ele já queria dar a teoria por completo, né? E tá terminado, tudo bem? E existia também as eletrosferas, que já tinha falado o Rutherford. Ele falou que existiam, só que o que ele falou da eletrosfera agora? Existiam níveis de energia, existiam 7 camadas
que ele chamou, né? Dá uma olhada aqui, camada K, L, M, N, O, P, Q. A camada K é a camada 1, é aquela que é a primeira que está aqui bem próxima do núcleo, né? Camada 1. Aí aqui a camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, camada 6, camada 7, né? Então a camada 1 é a K, a 2 é a L, a 3 é a M, a 4 é a N, a 5 é a O, a 6 é a P e a 7 é a Q. Então ele já mudou, ele já falou de 7 camadas. Até aí o Rutherford não falou nada de 7 camadas. Então essa é a diferença. Se cair na prova de vocês, a diferença da teoria de Bohr, que é praticamente igual à da do Rutherford, mas tem mais ideias. E outra ideia que ele falou também é sobre o estado energético, ou seja, o nível. Existe um nível de energia permitido. Um nível de energia permitido, tudo bem? Então, o que significa isso? Significa assim, esse elétron aqui, ele ficava só nessa camada 2, né? Esse outro elétron aqui só ficava na camada 3. Ele não consegue, esse elétron, ficar no meio desse caminho aqui. Vocês estão vendo? Ó? Vamos dar uma olhada, uma ampliação. Ó. Ele não consegue, né, se você for analisar, ó, ficar aqui, ó, nesse meinho aqui, ó. O elétron não consegue ficar. Ou ele fica na camada 2 ou na camada 3. Só que existe um nível de energia. A camada 2 tem um nível energético, foi verificado experimentalmente, menor que a camada 3. E a camada 3 menor que a 4, e a camada 4 que a 5, e a 5 menor que a 6. Então, ou seja, o nível de energia mais alto que tem é a camada 7. Pensa, você vai subir uma escada, né? Se você for subir uma escada, vamos comparar com isso aqui, para você entender, ó. Você vai subir uma escada. Né? Então aqui é o primeiro degrau, aqui é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo degrau, né? Então é interessante, pensa assim, se você está aqui nessa escada, a pessoa está aqui, ó. Tentar desenhar, tá? Porque os meus desenhos não são muito bons. Vocês já perceberam isso, né? O que vai acontecer? Se a pessoa que está na escada aqui, vamos supor que ela leva um tombo e caia. Você não concorda que ela vai quebrar a cabeça muito mais fácil que se ela estiver no degrau 1? Se ela cair daqui e tropeçar, o estrago que ela vai ter vai ser menor que na camada 7, certo? Ou seja, porque a altura que ela está da escada, ó, é mais alta. Ó. Ou seja, a gente vai falando em física, a energia potencial gravitacional aqui é maior. Ou seja, se ele cair daqui, ele vai ter muito mais estrago no corpo dele que se ele cair da camada 6 ou da camada 5. Né? Mas se ele cair da degrau 3, vai ser menos estrago que o degrau 4, o degrau 5, o degrau 6 e o degrau 7. Você entendeu? Então essa camada 1 aqui é a camada, ou degrau, né? É o degrau de menor energia. Né? E aqui o degrau 2 é de maior, o degrau 3 é de maior mais ainda, o 4 mais ainda, e nem se fale do 7. Né? Então por isso que o cara que está lá no 20º andar e cai lá do 20º andar, ele se borracha todo, ele morre, porque a energia potencial gravitacional é muito maior do que quem mora no andar 1. No primeiro andar, se o cara cair, no máximo que vai acontecer, se ele não cair de mau jeito, né? Se ele cair de cabeça, ele morre também, mas se ele cair só com as pernas, assim, segurando com os braços, vai quebrar só os braços e as pernas e ficar internado uns 2 meses no hospital, mas não vai morrer. Né? Então o elétron é a mesma coisa. A camada de menor energia é a camada 1, depois 2 e 3. Mas como que ele percebeu isso, o Bohr, né? Ele citou esse elétron, ele forneceu energia para esse elétron. Então o elétron está aqui, nessa camada aqui, vamos supor, né? Ele está aqui, né? Vamos supor que ele está aqui. Se você der energia, ele vai pular para um nível energético maior, mas porque você deu energia para ele. E quando você dá essa energia que é dada para ele para uma camada de maior energia, a gente chama de quantum. Quantum, tá? Então é uma palavra diferente, mas é a palavra quantum, tá? Agora sim, esse elétron ele não gosta de ficar aqui, porque o nível energético permitido dele, que ele está acostumado, é ficar nessa camada aqui, que é a camada 4, né? 1, 2, 3, 4, na camada 4 dele, né? Então ele vai voltar instantaneamente. Então quando ele volta, né? Ele vai liberar energia em forma de luz, que também é chamado de fóton. Tá? Essa mesma energia que ele absorveu para ir para a camada mais energética, a camada 7, né? Ele foi da camada 4, né? nível energético 4, né? Camada de energia 4, para a camada 7. Agora, ele não vai ficar ali como eu tinha falado, porque ele tem cada elétron tem seu lugar certo, ou seja, seu nível de energia permitido para ele ficar alocado, para ele se instalar.
Então ele vai voltar rapidamente. Quando ele volta rapidamente, ele libera a luz. Essa luz a gente chama de fóton, tá? Então Einstein, ele continuou essa teoria de Bohr, que foi o Bohr que iniciou o chamado efeito fotoelétrico. Então, o efeito fotoelétrico acontece muito isso na nossa vida pessoal, vida, né, na nossa tecnologia que a gente tem hoje, né? Se você tem celulares que acende a luz, apaga, ou quando você acende, quando você vai num banco, aquelas portas automáticas, o que está acontecendo na verdade? Aquelas portas têm sensores que quando ele é sensibilizado pela luz, o elétron volta para a camada de menor energia. E quando volta, eu acho que não vai liberar luz, mas o movimento de elétrons a gente fala que é chamado de corrente elétrica, e aí faz funcionar a porta. Aquela pulseirinha de balada que fica luminescente também tem a ver com o elétron mudando de camada, ou seja, a camada de menor energia. Tudo bem, pessoal? Então, tem várias ideias, né, que a gente usa hoje da teoria atômica na nossa vida tecnológica, tudo bem? Então, vocês vão pensar agora, falar que química não serve para nada, tudo bem, pessoal? Então, era isso que eu queria falar. E ele terminou, né, falando que então, que o núcleo tinha prótons e nêutrons e em volta dele tinha os elétrons. Basicamente isso, então, é a teoria de Bohr. Tudo bem, pessoal? Então, na próxima aula nós continuamos e bons estudos e boa sorte.